Pais responsáveis educam juntos, um livro de Chris Polly, capítulo 2, parte E. Filhos voluntariosos. Voluntarioso é um adjetivo que serve para descrever pessoas que vivem pensando em satisfazer plenamente a sua vontade, sem nenhum tipo de dilema ou consideração pelo outro. Uma criança voluntariosa é a popular criança manhosa, caprichosa, birrenta, aquela que quer tudo na hora do seu jeito. A atitude voluntariosa pode ser anotada desde muito cedo. Um bebê que chora e rapidamente recebe a mamadeira, por exemplo, aprende que o choro é uma ferramenta eficaz para que consiga sempre o que deseja. Não há forma mais primitiva de testar os limites, mas como lidar com isso? Os pais devem ser firmes e ensinar que nem sempre as coisas são como ou quando nós desejamos. Esse é um dos pontos fundamentais do processo de educação dos filhos, um dos elementos de base que eles levarão por toda a vida. É o que determinará sua personalidade quando adulto. Se terá maturidade para enfrentar situações adversas, ou se por meio de diferentes reações estará sempre demonstrando birra. Quando meus filhos eram pequenos, nós viajávamos muito em família. Eu era responsável por preparar a mala de todos eles, até o dia em que as crianças começaram a reclamar das roupas e dos acessórios que eu escolhia. Bem, era chegada a hora de transferir para eles essa responsabilidade. Se a murmuração dá resultado ocasionalmente, os pequenos murmuradores vão se valer dela tanto quanto puderem. Assim, parei de arrumar a mala deles e dali em diante, cada um passou a cuidar das próprias roupas e escolhê-las. O maior prejudicado em ter uma criança voluntariosa em casa é a própria criança, que passa a ser vista por todos como uma chata. Os pais devem agir quanto antes, porque as bases para a formação da personalidade de alguém se estabelecem até os 7 anos aproximadamente. Período em que os pais têm mais espaço para moldar, corrigir ou controlar certas características dos filhos. Pense bem, é muito mais difícil lidar com um adolescente voluntarioso. A grande verdade é que os pais do século XXI sentem-se muito mais culpados e ausentes do que se sentiam os seus pais. A consequência disso é que tentam compensar suas faltas agradando a criança e, sem querer, gerando nelas um sentimento voluntarioso. A curto prazo, agradá-las realmente funciona. O problema é que, ao se aproveitar de seu poder de manipulação, o filho voluntarioso vai piorando cada vez mais. Crianças felizes são aquelas criadas para encarar a vida adulta e a sociedade em que vivemos, e não para satisfazer os próprios caprichos. Pais responsáveis devem lembrar que, ao tentar poupar os filhos, hoje, de pequenas frustrações, estão condenando-os ao sofrimento amanhã. Como uma criança voluntariosa enfrentará as limitações impostas pela escola? Com muito sofrimento, infelizmente. Esse foi um dos conflitos que enfrentei em uma família de quadrigêmeos. 2 meninos e 2 meninas de 4 anos. A estratégia da mãe era simples e desastrosa: fazer todas as vontades dos filhos e dar a todos o que se visse obrigada a dar a cada um. Os gastos eram exorbitantes. Quando entrei naquela casa, sabia que deveria mudar não apenas o hábito arraigado entre as crianças, mas principalmente na mãe. Para corrigir o filho voluntarioso, os pais devem estabelecer uma rotina com planejamento, regras e organização e segui-la à risca. O trabalho de incentivar as crianças é divertido e funciona. Quem obedece às regras ganha um sorriso ou um elogio. Caso contrário, um rostinho triste de desaprovação. No fim de semana, se o balanço for positivo, a criança pode ganhar uma recompensa.
O importante nesse caso é deixar claro a todos que reconhecer não é o mesmo que comprar alguém, pois há o perigo real de a criança tornar-se manipuladora. Por exemplo, se os pais dizem à criança: se você aceitar tomar banho, eu lhe compro um brinquedo, estarão ensinando-a a sempre pedir ou esperar algo em troca de atitudes que ela deveria ter naturalmente. É preciso negar com firmeza qualquer tentativa de manipulação. Basta lembrar que obedecer às regras, das quais muitas vezes não gostamos, nem com ela concordamos, não é fácil, nem para o adulto, muito menos para a criança. Daí a importância de reconhecer o seu esforço e estimular a obediência desde cedo. Nas escolas onde trabalhei, dávamos incentivos aos alunos que cumpriam regras. Eu costumava dividir as turmas em equipes e colocar metas semanais a serem alcançadas. Os vencedores tinham direito a regalias simples, como, por exemplo, 15 minutos a mais de intervalo e outros prêmios disputadíssimos pelas crianças, que acabavam servindo de incentivo. Mais tarde, as turmas perdedoras. Isso não é comprar os alunos, mas recompensá-los por algo que é difícil, mesmo para os adultos, obedecer às regras. Dica da Cris: não se dobrem a todos os desejos do seu filho. Pense no futuro e nas consequências de suas atitudes. Vocês são os responsáveis pela educação dele. Cantinho da reflexão. Quanto tempo vocês dedicam diariamente para brincar com seu filho? Quanto tempo vocês dedicam diariamente para conversar com seu filho? Vocês conhecem seu filho? Vocês sabem o que ele pensa sobre diferentes assuntos? Vocês sabem o que ele sente em diferentes situações?